Olá, tudo bem? Eu sou Dayana e hoje eu vim te fazer uma pergunta. Você já foi paralisado pelo medo? Você já deixou de fazer alguma coisa porque você ficou inseguro, insegura, ficou com medo? Eu andei fazendo essa reflexão e lembrei da vez que eu estava fazendo aula de natação no mar. Eu precisei fazer uma travessia, eu tinha que chegar até a boia. Aonde estava a boia devia ter uns 4, 5 metros de profundidade, alguma coisa assim. E eu sempre tive muita vontade de aprender a nadar, né? Sempre isso, soube boiar dentro da piscina, mas nadar no mar eu sempre tive medo. Se eu chegasse numa parte do mar em que não desse pé, eu já ficava com medo, o coração acelerado, a mão suava. E eu sempre gostei muito de mar. Eu deixava de fazer muita coisa bacana no mar por não saber nadar. E resolvi entrar na aula de natação. E chegou o dia, eu fazia a travessia na praia até a boia. Quando eu comecei a pensar que eu ia ter que atravessar o mar sozinha e chegar até a boia, meu coração começou a acelerar, minha mão começou a suar, minha perna começou a tremer e o coração parecia que ia saltar pela boca. Aí eu falei, calma. É porque é engraçado que parece que dentro de mim tem duas vozes, né? Tem aquela que fala assim, não vai não, vai dar errado, você não vai conseguir, você vai se afogar. E tem aquele outro lado que fala, não, vai em frente, você praticou, você consegue, vai dar tudo certo, vai lá, vai em frente, você consegue. E naquele momento esse lado começou a falar, mas você vai afogar, você vai sozinha, você vai dar conta, você não tem fôlego pra isso, como é que você vai voltar? E eu pensei assim, cara, eu quero fazer isso, eu tô com medo, muito medo. Mas, poxa, eu treinei tanto. Eu tinha tido algumas aulas e aquele era meio que o dever. E a minha vontade de nadar era tanta, a minha vontade de mergulhar no mar, né, sem um colete salva-vidas era tanta que eu comecei a perceber que o meu medo estava me atrapalhando. E eu comecei a falar para mim mesma, você executa com facilidade o seu planejamento. Poxa, eu estava treinando há tanto tempo, aí para chegar na hora eu ficar com medinha, mas eu fiquei, muito medo. E aquilo estava me tensionando, né? O corpo tenso, pesado no mar, ia fazer o quê? Afundar, né? Essa minha outra parte começou a falar, se cansar, descansa, mas continua. Eu botei o pé na água, botei o outro, fui andando, me joguei. Tomei fôlego e fui. Quando eu cheguei na boia, eu falei, caramba, consegui. E agora? Aí o professor chegou do meu lado e falou, agora você vai ficar na vertical por 10 segundos. Eu falei, ai meu Deus, tá bom, vou ficar porque eu sou uma pessoa obediente. Aí de novo a franga querendo falar, eu falei, gente, franga é só um apelido engraçado pro crítico interno. Franga, você cala sua boca. E a minha voz fortalecedora falando, você consegue, você tem todas as ferramentas dentro de você para que isso dê certo. Aí eu fiquei na vertical, lembrei do professor falando. Aí quando bateu os 10 segundos, ele falou, ok, agora nós vamos voltar. De novo eu tomei um fôlego para poder voltar e eu vendo a bandeira do Brasil em um dos quiosques e a bandeira desse tamaninho assim. Falei, tá bom, vamos lá, vai dar certo. Aí eu voltei, continuei a nadar, fui dando abraçada. Chegou uma hora que eu não estava mais conseguindo respirar direito, por causa da ansiedade, do medo. Virei, boiei, olhei para o céu, fiquei uns 10, 15 segundos. Respirei, tomei outra respiração, outro fôlego, um pouco mais descansada e fui. Aí dei umas 4 braçadas, aí de novo coração acelerado, falei, não vou conseguir, deitei. E o professor do meu lado, Dayana, tô aqui, fica tranquila. Aí eu falei, tá tudo bem, professor, só preciso descansar um pouquinho, peraí. Ele, tá bom, no seu tempo. Aí a franga de novo, chama os bombeiros pra eles socorrerem, você não vai dar conta. Aí a minha voz fortalecedora, cala a boca, franga. Vai lá, Dayana, você consegue sim. Descansa, para quantas vezes você precisar para descansar, mas vá até o final. E o professor do meu lado falou assim, Dayana, o vento tá batendo contra a gente, então você precisa ir mais rápido. É igual a pessoa que precisa correr, né? Você precisa correr porque quer correr uma meia maratona ou você precisa correr porque tem um Rottweiler atrás de você? Acho que faz uma diferença psicológica, né? E eu falei assim,
Cara, então vambora, vamos, braço, pra que quero? Vambora. E eu comecei a dar abraçadas mais fortes, mais firmes, mais precisas, né? Eu batendo o pé mais firme, mais ritmado. E quando eu menos esperei, o professor falou, você chegou. E o professor sempre pede, quando a gente sair do mar, a gente sair com a cabeça erguida, sorriso no rosto, ombro para trás, um gesto de vitória, de você conseguiu, você conquistou. Eu saí do mar, eu estava com a minha energia muito sugada por causa da mentalidade. Eu saí totalmente corochochô, né? Toda com o ombro caído, cansada, me arrastando, quase me jogando na areia. E o professor, não, Nena, vambora, levanta, coloca um sorriso no rosto, ombro para trás, cabeça levantada. Embaixo não tava. Aí eu lembrei, é verdade. Eu fui, me ajeitei toda lá. E aí eu fiquei contemplando depois a boia. E o professor falou assim, agora você vai de novo, mas você vai sozinha. Eu falei, professor, sozinha hoje eu não vou não, acho que chega, tá bom. A reflexão que eu tirei naquele dia foi quantas coisas a gente não deixa de fazer porque tem medo. Que seja por medo de não dar certo, medo do julgamento dos outros, o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar de mim. E acaba que a vida passa e às vezes a gente não realizou tudo aquilo que a gente gostaria de ter realizado durante a vida, né? Por causa do medo. Às vezes quer falar eu te amo, mas fala assim, eu vou falar eu te amo, mas ela já sabe que eu amo, pra que eu vou falar? Às vezes quer dar um beijo na pessoa, mas fica com medo, deixa o orgulho falar mais alto. E a reflexão que eu deixo hoje aqui pra você é: tem algum sonho que você gostaria de realizar, mas não realiza por medo? Por medo de não conseguir, por medo de ficar muito cansado no meio do caminho. O fato de eu ter parado várias vezes no meio do caminho para descansar não quer dizer que eu fui uma fracassada. Significa que eu fui no meu tempo, no meu momento. Só fracassa quem desiste. E naquele momento eu não desisti. Eu fui até o final. Durante várias vezes, minha mente ficava ali falando assim: você não vai conseguir, você não pode, você não consegue. E todas as vezes que eu pensava em dar ouvido para franga, o meu corpo ficava tenso, ficava com medo de não dar certo, com medo de me afogar, com medo de morrer. Só que boa parte dos nossos medos, eles não se realizam. É muito incrível como que a nossa cabeça controla o nosso corpo. Você vê, quando você pensa, não vai dar certo, o seu cérebro fica pensando tanto que não vai dar certo, dá tanto foco naquilo, e as suas ações acabam indo em direção do não vai dar certo. A neurociência explica isso, né? E fato é que se eu tivesse dado ouvido para franga naquele momento, não vai dar certo, você não vai conseguir, eu estaria com certeza me sentindo frustrada hoje. Consegui vencer aquele crítico interno, aquela vozinha que fica falando assim, você não consegue, não vai dar certo. Eu só consegui porque eu tinha uma razão muito forte para querer nadar no mar, né? Eu tenho amigos que quiseram aprender a nadar no mar para passar no concurso público, por exemplo. Não é o meu caso. É uma questão mais pessoal mesmo. Eu que realmente gosto muito de praia, tenho muita vontade de fazer mergulho, enfim. Mas o fato é que quem tem um porquê muito forte vence qualquer como. Isso eu tenho vivido isso, né, há alguns anos. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu me pergunto por que eu estou fazendo isso. Aí eu vou partir para o como fazer. Ter clareza, né, do porquê, que é o meu propósito, e depois eu parto para o como fazer, né, que é o passo a passo. Eu tenho um status atual, que eu chamo de ponto A, e tem um propósito, que é o meu ponto B. E entre o ponto A e o ponto B existe um caminho que, na maioria das vezes, não é um caminho de asfalto, muito menos de grama. Geralmente é um caminho aí com muitos buracos, com alguns leões, com algumas armadilhas, com pedras, com cacos de vidro, com espinhos, machuca, a gente chora. Normal, né? Quem tem um porquê, quem tem um propósito, quem tem um porquê muito forte,
enfrenta qualquer como. Por que eu quero chegar nesse ponto B? Então, o motivo que me leva a querer chegar nesse ponto B é tão forte, tão forte, tão forte, que chega a arder no coração, que todos os percalços que eu passo, né, para sair do ponto A até chegar no ponto B, eles não me paralisam. Cansa, cansa. Só que o que eu vou fazer? O que fazer quando cansar no meio do caminho? Descansa, uai. Senta, deita um pouquinho, dorme, descansa, relaxa, olha pro céu, olha pra lua, faz a meditação, ora, depois levanta e continua, só não pode parar. E eu deixo uma pergunta aqui pra você. Você tem uma meta que você queira atingir? Qual que é o seu objetivo de vida? Você já encontrou seu propósito de vida? Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? E o que você tem feito pra chegar lá? E pra você atingir esse objetivo, essa meta, você tem aquela vozinha interna que fica falando, não vai dar certo, você não pode, é perigoso, o que vão pensar de você, o que vão falar? Você tem escutado essa vozinha aí, a que eu chamo de franga? Tem escutado? Ou você tem alimentado a sua voz fortalecedora, né? Que todos nós, todo ser humano, todos nós temos dentro da gente dois lados, né? Que é a franga, ou você tem alimentado a sua voz fortalecedora? Deixa aqui nos comentários, compartilha comigo, eu gostar muito de conhecer essa história, saber que metas você tem para sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilha, deixe seu like, deixe seus comentários, compartilha com aquelas pessoas que querem fazer alguma coisa, mas ficam com a franga falando ali que não vai dar certo. Quem sabe esse vídeo não inspire a tomar um fôlego e ir adiante. Compartilha aqui comigo que eu vou amar escutar a sua história, tá bom? Um beijo, a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Tchau!